é Deus falando conosco. Lemos aqui 2 textos nas Sagradas Escrituras, e já se pararmos aqui, aos que prestaram atenção na leitura, os que acompanharam lendo a sua Bíblia, com certeza já serão edificados pela palavra. Glória a Deus. Meus irmãos, nós queremos falar nesta noite sobre um assunto que já é peculiar nosso, mas colocamos aqui um tema com uma pergunta. Seguinte pergunta: vida com Cristo, perda ou ganho? Glória a Deus. Às vezes nós conversamos com alguém, e a pessoa, quem sabe por ser jovem, diz assim: não, eu vou aproveitar a minha mocidade, depois que eu me casar, que eu envelhecer, aí eu vou servir a Deus, mas eu vou dar o resto da minha vida para Deus, pensando que a vida com Cristo, a vida na presença do Senhor, para tais pessoas parece perdas, parece que é uma vida de prejuízos. Mas na verdade, nós vamos observar na palavra de Deus, que uma vez que nós aceitamos a fé, uma vez que aceitamos a Cristo como nosso Salvador, automaticamente nós vamos, em momentos, ganhar, e em momentos podemos perder uma série de coisas que o mundo nos oferece. Mas o perder em Cristo é ganho, é lucro. Louvado seja o nome do Senhor. No primeiro texto que nós lemos, Evangelho de Jesus, que escreveu Mateus, nós encontramos ali a respeito do jovem, conhecido na Bíblia como jovem rico, um moço que possuía muitas coisas, muitas posses, muitas propriedades, e a palavra de Deus, ela nos relata aqui que esse moço, ele chegou à presença de Jesus. Não sabemos a que hora do dia, ou que foi, se foi à noite, se tinha mais alguém com ele ou não, mas a Bíblia diz que ele se aproxima de Jesus, e ele faz uma pergunta para o Senhor, uma pergunta até considerável. Ele pergunta o que ele poderia fazer, que obras ele poderia praticar para conseguir a vida eterna. Até parece que havia um certo interesse na vida deste moço em relação à vida eterna. Ele, por sua vez, acreditava que havia uma vida futura, e ele estava preocupado para saber o que deveria ser feito, então, para conseguir esta vida eterna. Mas quando ele chega à presença de Jesus, com esta indagação, no versículo de número 2, o Senhor Jesus volta-se a ele e disse: por que me chamas bom? Porque ele chegou dizendo: bom mestre. E Jesus pergunta: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Aí Jesus, no final do versículo 2, Jesus orienta aquele moço, dizendo: olha, se você quer, porém, entrar na vida, é simples, você precisa guardar os mandamentos. Então Jesus foi objetivo em relação à pergunta do moço. Jesus deu uma resposta objetiva. Olha, se você está preocupado com a sua vida eterna, é simples. Se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. E o moço, por sua vez, questiona a respeito dos mandamentos, dizendo: quais são esses mandamentos?
Aí Jesus começa aqui a pontuar para aquele moço os mandamentos. Ele começa dizendo: olha, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Era algo registrado nas Escrituras, que por certo esse moço já era conhecedor, porque nós vamos ver no versículo posterior aqui, a justificativa desse moço, a sua expressão, dizendo sobre o cuidado que ele tinha de estar guardando os mandamentos. Então, quando Jesus faz essa lista para ele a respeito dos mandamentos, ele disse: Senhor, tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Ao olharmos aqui pela resposta do moço, era um moço perfeito, padrão, não é? Ao olharmos para ele, parece ter uma conduta ilibada. Parece que, ao olharmos com os nossos olhos naturais, a gente vê nesse moço um estado de perfeição. Sabe aquele moço polido? Não é? Era esse moço aqui. Só que o Senhor Jesus, o olhar de Cristo, ele vai além do olhar do homem. Nós olhamos e vemos a aparência, nós olhamos e vemos o exterior. Eu não consigo aqui nem imaginar o pensamento de cada um dos irmãos que aqui estão, e se for arriscar não vai dar nada certo. Então nós vemos o que está para o lado de fora, e aí nós consideramos, fazemos a nossa consideração a respeito daquilo que a gente está vendo. Mas Jesus é diferente, o nosso Deus é diferente. A Bíblia fala que o nosso Senhor é onisciente, onipotente, onipresente, conhece todas as coisas, está presente em todos os lugares, Ele sabe perfeitamente o que está passando neste momento no nosso pensamento, na nossa mente, no nosso coração. Ele sabe que tipo de consideração nós estamos fazendo neste momento, enquanto nós estamos aqui ouvindo a palavra. O Senhor está olhando para cada um, para cada coração, e Ele sabe qual é a tua avaliação. Ele sabe o que está passando aí no teu pensamento, porque o Senhor Deus, Ele conhece o nosso interior. Quem sabe as pessoas que estavam presentes ali com Jesus naquele momento, quando esse moço se justifica, dizendo ao Senhor, versículo 20, Senhor, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, o que me falta ainda? Quem sabe as pessoas se admiraram com aquele jovem, quem convivia com ele, disse, na verdade, ele é um jovem padrão, uma conduta impecável, a forma que ele anda, a forma que ele fala, as palavras que saem da sua boca, é uma perfeição. Porém, meus amados, o Senhor Jesus olhou lá dentro do coração daquele homem. Jesus sabia o que estava ali, Jesus sabia o que estava guardado naquele coração, e Ele pergunta, o que me falta ainda? Diante da sua justificativa, verso 21, Jesus disse-lhe, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem, segue-me. Jesus conhecia o que estava no coração daquele moço. Ao entendermos, ao ouvirmos aqui, lermos esta palavra, entendemos que quando aquele moço foi orientado pelo Senhor Jesus a vender os seus bens, dar aos pobres, ele entristeceu. E assim ainda hoje em nossos dias, tem gente, não pode nem falar na situação financeira, tem gente, ele pode estar cheinho de Deus, cheio do Espírito Santo, quando fala, ele entristece o seu coração. Alguns dizem, mas hoje não é dia de falar nisso, hoje não é dia de falar nessa situação financeira, hoje é um dia de uma palavra de avivamento,
É uma palavra diferente, tem gente que não gosta que toca nisso. E esse moço aqui, por certo, o seu coração estava preso nas coisas desta vida, nos bens que ele possuía. O Senhor Jesus não queria o dinheiro de ninguém, como não quer também o nosso. O Senhor Jesus queria ver a sinceridade do coração daquele homem. Então Jesus conheceu, embora ele ter evitado de adulterar, de prostituir, de furtar, de dizer falso testemunho, quem sabe ele honrava o seu pai e a sua mãe, mas Jesus olhou e viu que aquele homem estava preso nas coisas materiais. E a Bíblia diz que nós devemos dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. O homem estava preso na situação material. E aí quando ele ouve esta palavra, glória a Deus, quando ele ouve esta palavra dos lábios do Senhor Jesus, a Bíblia diz no verso 22, que aquele jovem, ouvindo esta palavra, se retirou triste, porque ele possuía muitas propriedades. O coração dele estava preso nos bens que ele possuía. Faz nos lembrar daquele moço, o homem rico, insensato, que a sua vida estava presa também nas coisas materiais. E aí ele olha para o seu campo que ele havia plantado, produziu abundantemente, e ele começou a fazer algumas considerações. Ele olhou e ele viu que os seus celeiros estavam pequenos. Ele viu que a sua lavoura ia produzir abundantemente. Os celeiros não comportariam os bens que estavam sendo produzidos pela sua lavoura. E ele considerou e disse: que farei? Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores do que este. Depositarei ali os meus bens e direi à minha alma: alma, tu tens em depósito bens para muitos anos, come, bebe, folga-te e arregala-te. Aí disse a palavra que ouviu-se uma voz dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Um homem preso também nos bens materiais, naquilo que ele possuía. E Jesus continuou o seu sermão, falando da dificuldade daqueles que possuem muita riqueza, herdar o reino dos céus. Se bem que a salvação ela vem para todos, a questão aqui é quando o homem ele coloca o seu coração naquilo que possui. E Jesus ouvindo, os discípulos ouvindo as palavras de Jesus, achou pesado demais esse assunto, achou difícil, um sermão duro para ouvir. E então eles perguntaram para o Senhor: Senhor, quem se salvará? Com um discurso desse, com a palavra dessa, um discurso duro, quem vai se salvar? Jesus disse: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Louvado seja o nome do Senhor. Na continuidade, Pedro toma a palavra e questiona com o Senhor Jesus, dizendo: mestre, nós deixamos tudo para te servir. Nós deixamos a nossa profissão, nós deixamos os nossos projetos, os nossos planos, nós deixamos tudo. Quem sabe Pedro diria: olha, eu abandonei o meu pai lá na pesca, e aqui estou para te seguir, que vamos ganhar com isso? Aí Jesus disse: olha, na verdade vos digo, a vós que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem, o Filho do Homem se assentar no seu trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Primeira coisa que Jesus pontuou aqui, diante da pergunta: o que nós vamos receber com isso?
Jesus disse: olha, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono, vós também assentarei sob 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, aqueles que deixaram, aqueles que abandonaram a sua vida particular, que dedicaram a sua vida a Deus, Jesus estava dizendo: olha, vocês de forma alguma vão perder o seu galardão. Existe trono para vocês, existe um lugar reservado para vocês. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui e ali a gente escuta assim: acho que eu vou parar de ir na igreja, parece que está tão difícil, parece que eu não estou ganhando nada com isso, parece que é só perdas. Não, você está ganhando, você está investindo no reino de Deus. Recompensas te espera, galardão te aguarda, vitória de Deus para a sua vida. Aí Jesus, no verso 29, disse assim: olha, todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Aí eu pergunto: perdemos ou ganhamos? Ganhamos. Nós queremos pensar com os irmãos sobre esta pergunta que colocamos aqui no início: vida com Cristo, perda ou ganho? Nós perdemos algumas coisas nesta vida que estariam nos comprometendo em relação à nossa vida com Deus. Perdemos algo neste mundo que vai nos comprometer na eternidade. Então eu anotei aqui, olha, ao aceitarmos Cristo como Salvador, automaticamente ganhamos ou perdemos uma série de coisas. Isso é natural. Quando Jesus fala sobre a renúncia, que nós, para segui-lo, precisamos renunciar. Quando nós renunciamos algo, o primeiro pensamento é que nós estamos perdendo, não é? Olha, eu vou ter que deixar isso, mas qual será a consequência de nós abandonarmos aquilo que praticamos, que vai nos impedir de entrar no reino dos céus? Nós abandonamos aquilo, é uma renúncia, mas que lá, na eternidade, fará diferença na nossa vida. Glória a Deus. Para alguns, ser crentes tem sido perda, para outros lucro. É sobre isso que nós estaremos falando aqui, irmãos. E nós precisamos refletir sobre as perdas e transformá-las em lucro, em bênçãos para a nossa vida. Vamos ler carta aos Efésios, capítulo de número 4, verso 22, veja bem, quando nós aceitamos a fé, se alguém encontrar, quiser ler, quando nós aceitamos a fé, aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós vamos passar a viver uma vida de renúncia, vamos passar a viver uma vida na presença de Deus. Então, aos olhos humanos, alguma coisa nós vamos estar perdendo, mas nós estamos investindo no reino de Deus e nós estamos lucrando. Vamos ler 4:22 de Efésios, que nos diz assim: veja bem, terminou? Deixa eu repetir. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso sentido, e revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aqui está fazendo menção do velho homem com as suas práticas,
está fazendo menção do velho homem com a sua vida pecaminosa, e Paulo, escrevendo aqui esta carta aos Efésios, ele faz menção do trato passado, dos tempos passados. Ele está dizendo: olha, vocês precisam despojar do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renovar no vosso espírito, e vos revestais do novo, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Perdemos o quê? Nós perdemos aqui o direito de vivermos de qualquer maneira. Segundo Efésios 4:22, nós perdemos o direito de viver a nossa vida lá fora, no mundo, praticando toda sorte de pecado. Nós perdemos o direito de ser participante da mesa do mundo. Nós perdemos o direito de estar assentado na roda dos escarnecedores. Mas o que nós estamos ganhando? Nós estamos sendo renovados, o nosso espírito renovado na presença do Senhor, para quando soar as trombetas, nada deste mundo vai nos poder segurar. Então, a primeira perda que nós encontramos aqui, quando o homem aceita a Cristo, passa a viver com Cristo, ele perde o direito de viver como vive o mundo. E o que é melhor para nós? Viver na presença do Senhor. É o que Jesus recomendou para um moço aqui, Evangelho de Mateus, que nós lemos. Quando ele faz menção dos mandamentos, Jesus disse: olha, você agora perdeu o direito de matar, você agora perdeu o direito de cometer adultério, porque agora você tem que renunciar, você agora perdeu, você não pode mais furtar, você não pode mais dar mau testemunho, falso testemunho, você agora precisa honrar o teu pai e a tua mãe, você agora precisa amar o teu próximo como a ti mesmo. Então nós perdemos, mas nós estamos ganhando. E quantas pessoas hoje, irmão, ainda estão vivendo na prática do adultério, da prostituição, da fornicação. Esses dias nós fomos informados de 3 jovens aqui da igreja, foram num local aí, encheu a cara, entendeu? Secou 1 litro de uísque, o pastor não viu, os obreiros não viram, quem sabe os pais não viram, mas o Senhor, que é santo, que está nos céus e habita em todo lugar, o Senhor viu. Não é verdade? Então, com a nossa entrega a Cristo, nós perdemos o direito de pecar. Mas ganhamos. Nós podemos santificar a nossa vida. Nós podemos nos lançar na presença do Senhor. Nós podemos nos debruçar sobre a Bíblia, a palavra de Deus, para nós buscarmos o entendimento, o conhecimento das Escrituras. Vida com Cristo, perca ou lucro? Você pode avaliar a sua vida, você ganhou ou você perdeu? Quem acha que ganhou, dê uma glória para Jesus aí. A nossa vida com Cristo é diferente, é aquele corinho que tem: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Se Cristo está no seu barco, glorifica a Deus. Está no meu barco, mas eu estou na prova. Mas Deus vai te tirar da prova. Se Ele não te tirar da prova, Ele vem, arrebata a igreja, e você vai subir cantando o hino da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver Gálatas 2:20. Nós perdemos o direito de viver a nossa vida de qualquer maneira. Nós agora somos filhos de Deus, fomos chamados por Deus, o Senhor abriu o nosso entendimento, nós aceitamos a Ele como Salvador, Ele perdoou os nossos pecados, Ele curou a nossa alma, Ele nos batizou com o Espírito Santo, Ele deu os dons espirituais à igreja, Ele renova a igreja, Ele te sustenta, Ele te abençoa, Ele te toma pela tua mão, Ele te faz caminhar, e você vai vencendo. O
O que é isto? Obra de Deus. É os crentes lucrando com a sua decisão a Cristo. Gálatas 2:20. Olha, Paulo, é muito conhecido esse texto. Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória ao nome do Senhor Jesus. Se nós agora vivemos com Deus, se Cristo agora habita em nós, se o Espírito Santo habita na vossa vida, a palavra de Deus diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está na tua vida, você precisa viver uma vida de renúncia, você precisa viver uma vida de maneira que seja agradável aos olhos do Senhor. O pecado não pode mais reinar no nosso corpo. Nós perdemos o direito de viver segundo o curso deste mundo, mas estamos lucrando com a presença de Deus. Estamos vivendo uma vida vitoriosa na presença do Senhor. Nós vivemos uma vida de forma que às vezes o mundo não entende, o mundo não compreende. Às vezes pessoas veem o irmão vindo para a igreja, voltando da igreja, vindo para a igreja, voltando da igreja para a sua casa. Fala, gente, esse povo, será que não cansa? O que tem de bom nesta igreja é a presença do Altíssimo, é a presença de Deus. O que tem de bom é a presença do Senhor na nossa vida, é o Espírito Santo alegrando a nossa alma, é o Espírito Santo trabalhando em nós, é o Espírito Santo tirando de nós aquilo que não agrada a Deus e nos preparando para aquele grande dia, o arrebatamento da igreja, e muito mais. Aqui a mesa de Deus, ela é farta. Fico pensando quando a rainha de Sabá estava na presença de Salomão, que ele preparou aquela grande mesa com todas as iguarias, muita coisa ali para a rainha de Sabá e a sua comitiva. A mesa estava posta, não faltava nada, de forma que a rainha olhou para tudo aquilo e se admirou, ficou de boca aberta. Disse, olha, não disseram nem a metade. O que eu ouvi na minha terra, nem a metade do que eu estou vendo. A mesa de Salomão estava repleta. Imagine a mesa de Deus nesta noite. Aqui está completo. Aleluia. Vai adorando a Deus e recebendo a sua parte. Vai adorando a Deus e alimentando nesta noite da palavra. Vai adorando a Deus e alegrando o teu coração. A mesa de Deus, a despensa do Senhor, ela está repleta. Aqui tem muitas iguarias de Deus para o seu povo. Aqui tem cura, aqui tem batismo com o Espírito Santo, aqui tem renovo espiritual, aqui tem salvação de alma, aqui tem cura de enfermidades, aqui tem dons espirituais, aqui tem tudo que nós necessitamos. Aleluia. Se Salomão era homem como nós, e ele chamou tanto a atenção da rainha, imagine, meus irmãos, nós estamos aqui na presença do Altíssimo, nós estamos aqui na presença de Deus. Quem sabe você chegou aqui nessa noite triste, mas a palavra do Senhor diz, a palavra, que aqui há abundância de alegria, na presença do Senhor, diz o patriarca Jó, que até a tristeza salta de prazer. Deus tem bênção para a sua vida, Deus tem algo especial para a sua casa. Adore a Deus. Muito bem, que mais nós perdemos? Quando nós abraçamos a Cristo e a sua palavra, nós perdemos o direito de fazer o que queremos. A gente lá no mundo fazia o que queria,
E ainda hoje, alguém quando ouve uma palavra, existe aqueles que endurece o seu coração e diz: não, eu faço o que eu quero, o pastor não manda em mim, o obreiro não manda em mim, mas Deus manda, não é? Deus cuida. Então, irmãos, nós não fazemos mais o que nós queremos. Uma vez que nós aceitamos a Cristo e a sua palavra, abraçamos a fé, agora nós somos submissos à palavra de Deus. Nós agora temos que andar na orientação do Espírito de Deus. Nós não podemos andar segundo a vontade da carne e do pensamento, mas temos que caminhar andando e pensando: Senhor, qual é a tua direção para a minha vida? Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? E Deus vai nos orientando, e as coisas vão dando certo, e nós vamos de vitória em vitória. Perdemos o direito de fazer o que nós queremos. Segunda carta aos Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Antigamente você cantava para exaltar, quem sabe, a beleza da mulher. Quem sabe você cantava a noite toda para exaltar o homem, para falar do homem, para falar das coisas terrenas, mas agora não fazemos o que nós queremos. Agora nós vamos lá para o Salmo 40, não cantamos mais o que nós queremos cantar, porque o salmista diz que quando o Senhor tirou ele do lugar horrível, de um charco de lodo, colocou seus pés sobre uma rocha, firmou seus passos, ele diz assim: o Senhor colocou na minha boca um novo cântico, a saber, um hino ao nosso Deus. Então a nossa canção é diferente. As músicas que nós cantamos hoje são músicas para agradar a Deus, mas aqui, ali, por ali a gente ouve. Esses dias eu estava em um ambiente ali, chegou um carro de alguém aqui da igreja, quando nos viram, baixou o som e soltou já um hino um hino evangélico. Falou: olha como mudou. Mas Deus viu, não é? Deus já estava vendo. Para onde mirei do teu espírito? Salmo 139. Para onde fugirei da tua face? E o salmista faz algumas considerações ali, e ele conclui dizendo: Senhor, é impossível fugir da tua presença. Se eu subir no céu, tu estás. Se eu tomar as asas da alva e habitar na extremidade dos mares, tu estás. Se eu disser de certo, as trevas me encobrirão de ti, a luz e as trevas são para ti a mesma coisa. Ninguém foge da presença de Deus. Então nós perdemos o direito de fazer propriamente aquilo que nós queremos. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Não podemos tomar decisões precipitadas, não podemos tomar certas decisões na vida sem antes consultar a vontade de Deus. Senhor, é da tua vontade? Senhor, qual é o teu querer nisso? E Deus vai orientando, e nós vamos atendendo a orientação de Deus, e somos bem-aventurados por atender a orientação do Senhor. Então, perdemos o direito de fazer o que nós queremos, mas ganhamos com Cristo. A nossa vida é uma vida vitoriosa quando nós renunciamos. Jesus disse: olha, aquele que renunciar tudo por amor de mim e do meu evangelho, aquele que deixar tudo, aquele que perder a sua vida por amor de mim e do meu nome, este achá-la. Ah não, eu vou desfrutar a vida, depois eu venho, né? O moço passava por uma rua quando ia para a igreja, e sempre que ele passava, ele cumprimentava uma moça, e convidava aquela moça para ir para a igreja. Ela disse: um dia eu vou. Passava: um dia eu vou. Aí um dia ela questionou, disse: não, quando eu estiver mais velha, depois que eu me casar, aí já lá no final da vida, aí eu vou para a igreja, eu vou servir a Jesus. E na conversa ele pediu um copo com água. Não, água. Ela foi e trouxe um copo com água.
Ele tomou e deixou a metade. Falou, toma esse resto. Eu tomar o seu resto? Falou, e a sua vida? Será que Deus vai querer o restinho dela? Será que vai dar tempo? Lá em Jaciara, onde nós congregávamos, tinha um moço. Ele afastou da igreja, achou que não estava bom, afastou dos caminhos do Senhor. Ele era alfaiate. Passou os anos, o irmão visitando ele, insistindo, disse, volta para a igreja. E ele sempre protelando, né? Aí um dia aquele irmão passou por lá, era início de semana, culto de terça-feira, falou, vamos para a igreja, rapaz. Ele falou, não, vou fazer o seguinte, eu vou fazer um compromisso com você. Domingo, eu vou para a igreja e vou reconciliar no culto à noite. Vou fazer um terno, vou bem arrumadinho, já vou reconciliar e vou ficar firme nos caminhos do Senhor. Passou a semana, ele fez o terno, tudo pronto, domingo de manhã, quando ele levantou, que foi no fundo do quintal, infartou, e foi a última oportunidade. Perdeu a vida, não teve a oportunidade. E quem de nós sabemos se amanhã estaremos com vida? Qual é o dia que nós precisamos para acertar a nossa vida com Deus? A Bíblia diz que é hoje. Enquanto se chama hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Aquele moço perdeu a sua oportunidade, mas nesta noite nós temos oportunidade, porque eu e você, nós estamos com vida. Você está com vida aqui na casa de Deus. Você que vai ouvir essa mensagem, está ouvindo através da internet, você está vivo. É tempo de reconciliar, é tempo de acertar a vida com Deus, porque a oportunidade passa, é como a flecha atirada, ela vai e não volta mais. É como as águas que desceram em um rio, elas não retornam mais. Então vamos aproveitar bem as nossas oportunidades. Muito bem, irmãos, nós perdemos o direito de fazer o que nós queremos. Nós não podemos mais falar como nós falávamos. Uma vez que nós aceitamos a fé, que nós renunciamos, a nossa forma de pronunciar, ela precisa mudar. E tem gente que fala o que vem na boca, coisas absurdas, que a palavra diz que até ouvir é vergonhoso. Mas vamos ver o que diz a Bíblia? Efésios capítulo 4, verso 29. Temos que corrigir a nossa fala. Nós não podemos falar aquilo que nós pensamos, aquilo que vem na boca, abrir a boca de qualquer forma. Não, irmãos, nós somos servos de Deus. A vida agora é diferente. Diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então o nosso falar, ele precisa promover edificação, precisa edificar alguém. A nossa fala, nós precisamos medir o que nós vamos falar, até porque nós vivemos agora na presença do Senhor, somos servos do Altíssimo, mas não, eu falo o que eu quero. Você manda na sua vida por um momento. A nossa vida, ela está nas mãos de Deus. A nossa vida, se não for a mão do Senhor, já era. Uma vez um senhor lá em Mineiros, muito nervoso, na família lá, muito bravo. Eram 5 irmãos homens, tinha acho que umas 3 mulheres. E um deles achou que era o dono da situação. Falou, não, comigo é assim, 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 eu faço, eu desfaço, eu sou tudo aqui. Bravo, valente. Aí Deus permitiu, sabe o que, irmãos? Uma dor de dente. O dente começou a latejar, e aquele homem foi ficando descontrolado, já foi procurar remédio, e já pôs a mão assim,
e já não queria falar com ninguém. Aí alguém questionou: aí, cadê sua valentia? Uma simples dor de dente te pôs calar? Irmãos, não tem super-homem, não tem super-macho, não tem poderoso na terra. Grande é o Senhor Jeová, grande é o Senhor dos exércitos, aleluia, louvado seja o nome do Rei Jesus. Então nós precisamos, irmãos, nos moldar pela palavra de Deus. Nós perdemos, sim, perdemos o direito de falar aquilo que nós falávamos. Nós agora somos diferentes. É o que Paulo está dizendo aqui aos Efésios, que da nossa boca não pode sair palavra torpe, mas a que for boa para promover edificação daqueles que nos ouvem. Aí nós perguntamos: como está a sua fala? Existem pessoas em casa que com os pais têm uma certa liberdade de expressão, falam coisas difíceis, pesadas, não honram os pais, falam o que quer. E a Bíblia está dizendo aqui, foi o mandamento que o Senhor Jesus disse para o jovem rico: olha, tem um mandamento aí que você precisa observar: honra teu pai e a tua mãe. Veja como você fala, veja como você responde, olha a sua conduta dentro do teu lar. Isso é Deus falando conosco, é Deus nos orientando. Louvado seja o nome de Jesus. Terceiro lugar, quarto lugar, nós perdemos o direito de viver na prática do pecado. Parece que todo o assunto que nós estamos falando está envolvido nisso, mas nós não temos mais o direito. Antigamente a gente vivia fazendo na prática do pecado, fazendo aquilo que nós imaginávamos, fazia, pensava, fazia, mas nós perdemos este direito. Colossenses 3, 1 a 5, diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que estão de cima, porque Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque a vossa vida, porque já está mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa base é aqui, é a palavra de Deus. Então nós perdemos esse direito de vivermos na prática do pecado. 1 João capítulo 3, vamos ver? 1 João capítulo 3, verso 8 e 9. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus, veja bem, nós fomos nascidos de Deus. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. E se pecarmos, nós temos um advogado que é Cristo. Devemos confessar os nossos pecados, porque a sua semente não permanece nele, e não pode pecar, porquanto é nascido de Deus. Nisto é manifesto os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela nos aperta, não é? E nós precisamos mudar, endireitar as nossas veredas. Nós precisamos agir de forma que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Em quinto lugar, perdemos a liberdade de agir da maneira que nós agíamos no passado. Nós queremos falar sobre o resultado da nossa vida com Cristo, mas o tempo não vai nos permitir. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós rendemos a Cristo, passamos a desfrutar de uma crescente comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, através da leitura da Bíblia e da oração. Lá perdemos. Agora a nossa vida com Cristo, nós passamos a desfrutar desta crescente comunhão. Comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito Santo. Aí nós oramos e sentimos a presença do Senhor. Nós lemos a palavra e as lágrimas caem dos nossos olhos quando nós estamos lendo. Por quê? Porque vivemos em comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com o Filho e comunhão com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então lá nós vemos as perdas, né?
e o Senhor nos orientando o que não podemos fazer. Agora aqui com a nossa vida com Cristo, uma vez que rendemos a nossa vida com Cristo, nós vamos desfrutar desta comunhão maravilhosa. Tem comunhão com o Pai, tem comunhão aí com o Filho, com o Espírito Santo. A Bíblia diz que os três são um, e a sua ação, a sua atitude, elas são inseparáveis. A Bíblia diz, três são os que testificam no céu: o Pai, o Espírito e a Palavra. Glória a Deus. E nós precisamos ter a comunhão com o Pai. Estar na casa de Deus, ou estar na nossa casa, ou aonde nós estivermos, e nós poder dobrar o joelho e sentir a presença do Senhor. Nós lermos um texto da Bíblia Sagrada, e o Espírito Santo nos envolver com a leitura, de forma que Ele fala no profundo, no nosso coração. Hoje eu cheguei aqui de manhã, daí a pouco chegou o irmão Joãozinho, e eu estava lendo justamente a carta de Paulo aos Filipenses, mas foi muito rápido. Nós lemos os 4 capítulos, foi coisa rápida. Carta de Filipenses são 106 versículos, parece que foi assim no estalar do dedo. A gente começa a ler, o Espírito Santo vai dando graça, é uma bênção, e a gente não quer parar. E comecei assim, foi rapidinho, li todo os 106 versículos, e o Senhor fala conosco, o Senhor nos alegra, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos renova. Coisa maravilhosa, irmãos. Muito bem, temos essa crescente comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, através da leitura da Bíblia e da oração. Mateus 21, 22, diz assim: tudo quanto pedirdes ao Pai na oração, crendo, recebereis. Então, quando nós dobramos os nossos joelhos, para orar, para pedir, nós precisamos dobrar o nosso joelho acreditando no agir de Deus, na providência de Deus, e Deus nos abençoará. A Bíblia está dizendo que nós pedirmos na oração crendo, nós receberemos. Louvado seja o nome do Senhor. Crescente comunhão através da leitura da Bíblia. Quando nós vamos para o Salmo 1, verso 2, diz que o nosso prazer precisa ser na lei do Senhor, na palavra, e meditar nela de dia e de noite. Faça o propósito de ler a Bíblia. Alguns iniciam aqueles métodos sistemáticos de leitura da Bíblia, outros vai lendo um livro, lendo outro, mas leia a Bíblia, estude a palavra. Se faz necessário nós lermos a palavra do Senhor, conhecer a palavra. Quando nós rendemos a Cristo, já estou terminando, quando nós rendemos a Cristo, passamos a conhecer uma série de exemplos bíblicos de pessoas que viveram para Deus e que nos encorajam em tudo. Se o tempo desse, nós poderíamos falar de Enoque, um grande exemplo para nós. Nós poderíamos falar de Noé, o pregoeiro da justiça. Nós poderíamos falar de Abraão, o pai da fé. São exemplos. Nós poderíamos falar de Moisés. Nós poderíamos falar de Josué, de Eliseu, dos profetas, dos grandes homens de Deus que estão escritos na palavra do Senhor. Então são homens, são pessoas, são personagens bíblicos que ao olharmos para a sua história, a nossa fé é edificada. Glória a Deus. O tempo não nos permite mais, poderia nos delongar um pouco mais, mas levaríamos aqui ainda uns 20 minutos, e nós não vamos exceder. Glória a Deus. Só quero pontuar aqui, quando nós nos rendemos a Cristo, nós recebemos 3 importantes colunas: a fé, a esperança e a caridade. Quando nós aceitamos a Cristo, nós temos a oportunidade de crescer em 3 maneiras: revelação, conhecimento e experiência.
Glória a Deus. Na verdade, meus irmãos, as nossas perdas, elas são transformadas em lucro, em bênçãos, em vitórias. Que Deus abençoe sua vida. Que o Espírito